Bem-vindos ao nosso primeiro videocast. Hoje a gente não poderia deixar de começar esse momento com a Gil Moraes, nossa parceira da INT, Inteligência e Benefícios Corporativos, para falar um pouquinho mais agora sobre os meses temáticos que estão por vir. Então a gente está agora exatamente na fase de preparação para o que a gente tanto conhece aí hoje, que é o Setembro Amarelo, o Outubro Rosa e Novembro Azul, apesar da gente saber que o ano todo tem todas as cores, né, Ju? A gente tem meses temáticos para todas as questões, isso é super saudável e é muito interessante, mas a gente concentra mais a nossa ação normalmente, né? A gente vê mais força de trabalho acontecendo quando a gente vai falar desses meses que é o Setembro Amarelo, Outubro Rosa e Novembro Azul. E nada melhor do que uma expert nesse tipo de trabalho, nesse tipo de política de promoção de saúde e bem-estar no trabalho, do que a Gil Moraes. Bem-vinda, Gil. Obrigada, vai ser ótimo falar sobre isso, muito bom estar aqui no primeiro videocast, acho que vai ser bem bacana, bem produtivo, principalmente para o RH, para as empresas, para as pessoas que dentro das empresas têm esse desafio de tocar essas ações. De fato, tem tema todos os meses, inclusive tem meses que tem mais de um tema, né, voltado para ações de promoção à saúde, mas a gente também sabe que na prática, né, Felipe, para fazer isso rodar, isso acontecer dentro de uma empresa não é tão simples, né? Seja porque precisa fazer toda a formatação da ação, como também precisa engajar os colaboradores, enfim, entregar realmente o conteúdo relevante, ações relevantes para poder impactar o público. Por outro lado, temos um desafio, e você também é expert nisso, de olhar e ter um cuidado muito bacana nessa visão, nessa perspectiva de saúde. Acho que o Brasil, o mundo enfrenta vários desafios, né, em relação às questões de saúde e as ações, elas acabam sendo um fomento para isso, né? Então, é bem bacana a gente poder falar mais sobre isso. Não, a gente espera hoje levar para o RH, levar para as empresas, boas dicas, né, Jô? Assim, principalmente talvez o caminho das pedras, né? A gente sempre sabe hoje que o RH ele tem a missão de não só cuidar das pessoas, das empresas, mas ele acaba tendo incorporações de outras atividades. O que a gente tem aqui como pauta de um dos grandes desafios das empresas são falta de pessoas especializadas nessas áreas temáticas. Então, hoje a gente sabe que a saúde e bem-estar é de super importância e que a gente entende que a presença desse profissional especializado e que trabalha exclusivamente com essa linha, né, a depender do porte da empresa, é muito importante e faz diferença, né, Ju? A gente hoje está num contexto aqui ainda de resquícios pós-pandemia, então apesar da gente, a OMS Muitos resquícios. até lançou um alerta agora que a gente não pode esquecer 100% do Covid, né, ele ainda está presente, e que quando a gente está falando da saúde corporativa, a gente vai falar um pouco dos impactos que a gente teve, porque mudou muito, né, Jô? Mudou Sim. muito o cenário corporativo pós-pandemia, vinha num certo movimento, no Brasil principalmente mais letárgico, mas já vinha um certo movimento de ter um trabalho híbrido, alguns desafios em relação a essas mecânicas, mas a gente sabe hoje que a pós-pandemia transformou muito o Muita modelo de trabalho. dinâmica, o modelo de trabalho de um modo geral. E na Int, né, até aproveitando para falar um pouco, do porquê que a gente acabou adquirindo essa expertise, acho que vem muito de encontro com esses desafios. Realmente muito mais fomentados, né, muito mais difundidos aí após pandemia, que é a questão dessa mudança de modelo de trabalho, mas principalmente de ser esse braço dentro das empresas que tenha esse olhar para a gestão de saúde corporativa. Porque muita gente ainda acha, Felipe, muita empresa ainda tem em mente que cuidar da gestão de saúde, fazer a gestão de saúde corporativa é oferecer plano de saúde, é só isso, né? Então, oferecer plano de saúde está tudo certo. E esse, na verdade, é um dos pilares fundamentais, importantíssimos, mas que existem várias ações correlatas que vão estar focadas também em efetivamente trazer esse cuidado para o colaborador e trazer esse impacto. Como você disse, né, a OMS tem vários dados em relação à pandemia. A gente sabe que, principalmente, nós vamos falar sobre isso também no aspecto de saúde mental, a gente tem muitos desafios. Então, cada vez mais esse profissional, essa pessoa, né, que a gente até, outro dia eu levantei no LinkedIn uma bola falando sobre isso. Mas será que é o RH que é o responsável por saúde corporativa dentro da empresa, né? Por que que tem que ser o RH? Porque, na verdade, o ideal é que seja um profissional da área de saúde conduzindo, ou pelo menos dando um guia Claro, em claro. relação
a saúde corporativa. Mas enfim, essa é Era que o, outra. é que o RH tem que contratar, gerir, tudo Exatamente. entrevista, demissão, e aí a Ainda crítica da tem que demissão. cuidar de gestão de saúde corporativa. Então a gente levanta essas bolas, mas assim, eu acho que a nossa expertise veio muito disso. Até de em parceria com você, parceria com outros profissionais de saúde, a gente conseguir ser esse braço, formatar soluções para as empresas, porque é preciso, é necessário. E tem muita empresa, independente do porte, do tamanho, patinando um pouco, mas também tem muita empresa aí com vários cases de sucesso já mandando super bem em relação às ações de saúde. Pô, que legal. Ju, a gente, quando vai falar de saúde corporativa e quando a gente está falando agora das temáticas que elas vão perpassar, prevenção, câncer é uma delas, né? Quando a gente está falando de o outubro rosa e novembro azul, são os mais fortes, os mais conhecidos, porque o câncer de próstata é o mais prevalente, Sim. né, na população masculina, e a gente tem o câncer de mama, que é o segundo, terceiro, dependendo de qual região a gente está falando, de qual país a gente está falando, que é muito Que é forte. muito forte também. Mas além do câncer, a gente tem outras questões de saúde que entra aqui uma perspectiva de saúde integral. Então, é um momento interessante da gente começar a falar disso nas empresas. Como é que você acha que a gente pode falar disso? Por que que essa saúde é importante? Primeiro, as empresas têm o desafio de todo ano estar falando do tema, né? Então, como você trouxe, Outubro Rosa e Novembro Azul sempre desponta, são historicamente mais conhecidos, mais divulgados, até porque a nível mundial é uma ação que ela já é difundida há muito tempo, né? Então, existem diversas iniciativas a nível mundo que trazem aí arrecadação de fundos, né? Várias campanhas orientadas pelo próprio governo, fomentadas pela iniciativa privada, mas também a gente vê muito forte a entrada de Setembro Amarelo, principalmente pós-pandemia, que também, né, veio todo esse aspecto. Acho que como que as empresas precisam encarar isso? Às vezes o RH, a empresa fala assim, poxa, mas a gente que tem que ser responsável, por que que isso tem que vir para a empresa? Porque a gente tem que observar que dentro da empresa é um lugar, as empresas têm esse poder, têm essa facilidade, esse acesso, essa perspectiva de falar de saúde para os seus colaboradores e trazer resultados nesse sentido, né? Então, um trabalho, um engajamento das empresas, fazendo um trabalho de conscientização, ele gera resultado. É comprovado que quando a empresa levanta a bandeira lá do Outubro Rosa, do Novembro Azul, imediatamente, para a gente que faz gestão de plano de saúde, imediatamente a gente percebe nos dados, quando a gente vai ver os dados de utilização, que aumentou ali o número de exames, né, para prevenção do câncer de próstata, o número de exames para prevenção do câncer feminino de um modo geral. Então, essa realmente precisa ser algo abraçado porque gera resultado. Muitas vezes a RH vai achar que não vai falar, mas, poxa, fazer uma palestra, fazer uma ação, de novo, Outubro Rosa na empresa. Mas primeiro, assim, um grande recado, viu, Felipe, que a gente quer, que eu sempre deixo para o RH e eu falo não abandone as ações porque elas geram resultado. E a empresa é uma precursora muito importante desse tipo de... E tem um ponto, né, Ju, que assim, é onde a gente passa mais tempo, uma parte da nossa vida, né? Quando você vai avaliar o que você faz mais parte da sua vida, né? Primeiro, é dormindo, é uma das cargas horárias que tomam mais o tempo da nossa vida, e a outra é no trabalho, né? Também a gente passa a maior parte do tempo da nossa vida no trabalho. Então, o ambiente tem um fator de muita influência no que a gente chama de comportamento, ou seja, a maneira como eu lido com a minha saúde, como eu vejo a minha saúde, está diretamente relacionada com o ambiente que eu convivo uma parte do meu dia. Se é um ambiente que prevalece, né? O cuidado. Cuidados com a saúde, zelo, boa comunicação, a gente vai de todas as instâncias, né? Desde o que a gente oferece de comida nessa empresa, ao que a gente, como é que é a iluminação, a parte estrutural, física, porque tem várias questões Isso é. pós-pandemia, de muitas remodelações da estrutura de trabalho, né? Então, ou seja, o espaço físico hoje, ele não é mais desenhado visando ficar sentado aqui, parado, o tempo todo com o porta-retrato do meu filho, nem tem mesa mais, nem tem mesa mais tudo volante, específica, né? né? Tudo volante, Modelo híbrido, modelo online. estão diferentes também, assim, push, é mesa alta, é bancada, são mesas mais dinâmicas, então acho que a gente tem que levar em consideração quando fala, antes de falar de como implementar bem essas políticas dos meses temáticos, é se o RH ou se minimamente os gestores dessa empresa e os líderes, porque é sempre top-down, né? É sempre a gente segue o exemplo, então é importante que os líderes incorporem essas políticas, trazendo a perspectiva de que a saúde ela vai contemplar não só
a prevenção de doenças, mas a promoção da saúde. Então, que esse é um ponto bem importante. porque a gente chama, porque assim, isso que você falou isso é verdade, né? A gente nota alguns estudos que quando a gente aborda os meses, por exemplo, faz uma campanha promocional para o Outubro Rosa que você falou, o número de exames para prevenir, né, ou para diagnosticar, né, por exemplo, do exame relacionado a câncer de mama, eles são aumentados a 13 meses seguintes essa campanha. Sinal né? que a gente tem que estar falando mais. Sinal que a gente tem que falar o ano inteiro, porque câncer não dá só no outubro, então as pessoas acham que câncer de mama só dá no outubro, mas na verdade dá o ano inteiro, né, infelizmente. Mas é isso, acho que antes da gente falar especificamente dos meses, é importante que a gente, de alguma maneira, consiga trazer recursos para o RH de, olha, não é só a prevenção, né, de doenças ou tratar a doença da melhor maneira possível, gerir isso, mas também é você promover a saúde, né? E aí eu quero fazer aqui um fecho até para a gente falar, assim, para a gente ver nessa perspectiva de importância e do porquê que a gente está dando esse recado para o RH e para a empresa, né? Primeiro, obviamente, porque é aquele jargão, né? A empresa é formada por pessoas, né? Então, na verdade, o RH não trabalha para a empresa, ele trabalha para as pessoas. As pessoas estão ali para cuidar das pessoas, e esse é um ponto. Então, é o patrimônio, sim, é o bem mais precioso dentro das empresas, é o colaborador, né? A possibilidade que ele tem ali de contribuir com o resultado. E é fato, se ele está saudável, existe um fator de contribuição. Se ele não está saudável, é um outro nível de contribuição, né? Então, isso também, nós somos humanos e a gente precisa considerar isso. Então, esse cuidado, ele vai impactar diretamente na produtividade, no bem-estar, na cultura, é relevante, é importante. E como você disse, é onde a gente passa 80% do nosso tempo. E se quisesse buscar falar a língua deles, né, vai ser o absenteísmo, vai ser o presenteísmo, né, porque muitas vezes eu estou ali, mas eu estou presente, eu não dei um atestado, eu estou trabalhando, mas eu não estou conseguindo produzir da forma que eu poderia, porque tem uma dor me incomodando, porque eu estou em uma crise de ansiedade, porque tem alguma coisa acontecendo. Então, acho que o primeiro ponto é esse. Segundo ponto, sim, é essa mudança de mentalidade, de a gente não tem que focar na doença, mas na prevenção. E essas ações, essas campanhas todas, elas têm esse foco de falar assim, a gente precisa cuidar, né? Não é a gente precisa remediar, mas a gente precisa cuidar, a gente precisa prevenir de fato. Então, esse, para mim, é um ponto, assim, muito relevante. E aí, se a gente for olhar para a gente que trabalha aqui com plano de saúde, ainda tem outros desafios que são muito, muito, muito impactados por esse tipo de ação. Quando a gente fala de controle de sinistralidade, controle de utilização do plano, que é um desafio gigante para as empresas hoje, que precisam manter essa sinistralidade, geralmente ali na casa de 70%. Sinistralidade, para quem ainda não ouviu o termo, nada mais é que o percentual de utilização versus o que é pago ali à operadora em relação à receita do plano de saúde. Que está aumentando cada ano que passa, né? Aumenta cada ano que passa. Então, quando a gente tem esse aumento acima dessa meta de 70%, os reajustes anuais do plano, eles são exorbitantes, né? Então, se a gente pensa que o plano de saúde... Ju, só um segundo. Exorbitante, vamos entender o que seria, para uns 100 colaboradores, o que é o exorbitante, Ju? Dá um número aí para o pessoal sentir na pele. Se eu falar para um empresário, 10% já é exorbitante, porque é difícil você ter um negócio que cresça 10, 15, 20% ao ano. Agora, você imagina como acontece na realidade a gente ter apólices com reajustes de 100%, de 70%. Então, isso é bem exorbitante. Então, a gente precisa ter também ações voltadas para a promoção à saúde, porque isso lá no final impacta na questão do plano. Porque se eu tenho uma população que ela utiliza o plano mais no aspecto preventivo, eu tenho uma tendência de ter o alto custo em saúde, que são com procedimentos e com tratamentos mais caros, reduzido, né? Então, é aquela velha questão. Se eu tenho um diagnóstico de câncer no início, Precoce. o custo para tratamento vai ser muito menor. A gente vai ver que uma das vantagens de implementar essas políticas é principalmente os diagnósticos precoces, porque a gente sabe, e aí eu vou trazer depois alguns dados mais específicos, a gente consegue reverter aí 40% do câncer se a gente tivesse tido diagnóstico precoce ou políticas de promoção da saúde e do bem-estar. E aí, a título de Brasil, a gente está falando aí de mais de 20 bilhões de reais de economia possível para o SUS, por exemplo. se a gente tivesse, por exemplo, com boas políticas de implementação, por exemplo, de incentivo à prática física, né? Então, tem vários fatores que a gente tem, não só sucesso no tratamento, como diminuição de mortalidade associadas ao câncer, mas também quando a gente está falando disso, tem sempre que eu me lembro um pouco assim, eu não sou especialista na parte de plano de saúde,
mas eu entendo alguma coisa. Eu sei que sempre tem um pontinho ali, que são algumas pessoas que consomem em excesso o plano de saúde, São os né? high users que nós São. chamamos. Então eles estão ali, talvez mal orientados, porque aquela pessoa que tem um problema de saúde. Quando eu estou falando de educação de saúde, e promoção e prevenção, eu estou também falando para essa pessoa: olha só, o que você está sentindo não é, por exemplo, uma crise de ansiedade. De repente, só um padrão de respiração alterado. Por exemplo, as doenças ainda que mais matam no mundo são as doenças respiratórias, tipo o DEPOC, por exemplo, né? Verdade. Então, de repente, você está tratando uma coisa, gastando horrores com muitos exames e não teve uma atenção primária. Eu estou falando de telemedicina, mas estou falando também de uma atenção primária para que as pessoas tenham melhor orientação na saúde para o consumo, porque a gente está oferecendo é para consumir mesmo, Isso. né? Mas o consumo orientado, não o consumo desordenado. Exatamente, que é o que resulta nesse problema todo. Então, acho que está posto aí todos os grandes motivos, né, pelo qual é importante falar das campanhas de saúde, né? As campanhas, como a gente diz, ganha força no segundo semestre, mas o ideal é que as empresas estivessem envoltas nesses temas o ano inteiro, justamente porque a gente tem diversos benefícios diretos e indiretos quando a gente fomenta, tem uma cultura de promoção à saúde dentro da empresa. Por isso que o convite, a gente vai continuar aqui, esse papo vai continuar. Então, no próximo bloco, a gente vai falar com mais detalhes sobre como que a gente trabalha as ações de setembro, outubro, novembro, trazendo aí, vamos falar assim, dicas de ouro que podem ser muito relevantes para que vocês consigam estruturar essas ações de uma forma mais bacana na empresa. Acompanhe a gente aqui, tá? Não perca esse conteúdo que tá fenomenal. Ju.